vereador Bruno Cunha, que faz as vezes de presidente da solenidade. Ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa, saúdo os colegas vereadores que compõem o Parlamento, os senhores e a senhora que nos honram com a presença em plenário, os senhores e a senhora que nos acompanham em seus lares. Senhores vereadores, queria registrar aqui com muito pesar o passamento, no dia 7/3, da cartorária Terezinha Pedrosa da Nóbrega, titular do 2º Tabelionato de Notas de Protesto de Blumenau, filha do saudoso desembargador Alves Pedrosa, mãe dos meus amigos Marcelo, a Ana Luísa, Maria Eduarda, vó de 3 netinhos e bisavó de um bisneto. A morte é a grande certeza da vida. Nós só morremos porque temos vida, mas a diferença está na vida. Eu conhecia a cartorária Terezinha quando ainda era promotor de justiça. Sempre elegante, vaidosa, simpática, carismática, pragmática, responsável e honesta. Honrou com toda certeza o segmento notarial, não só de Blumenau, como de Santa Catarina também. E eu guardo, com muito orgulho, a amizade que com ela partilhei. E registro, apesar da morte, o tributo à vida e o tributo à longevidade. Dito isso, senhores vereadores, nós temos 2 datas importantes, vereador Caminha, para comemorar nessa semana. No dia 11 de março, 28 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Dia 15 de março, Dia Internacional do Consumidor. O que é o Código de Defesa do Consumidor? É a Lei 8.078, que entrou em vigor em 11 de... Aliás, foi sancionado em 11 de setembro de 90, entrou em vigor em 11 de março de 91. É uma lei pequena em termos de artigo, mas muito gigante em termos de abrangência. E o que cuida o Código de Defesa do Consumidor? 2 segmentos, fornecedor de um lado e consumidor de outro. Esse fornecedor é o fabricante, o prestador de serviço e o comerciante. Esse produtor ou este fornecedor fornece ao consumidor produto ou serviço. Esse produto ou esse serviço pode vir, às vezes, acompanhado de um vício ou de um defeito. Vem com algum problema que o código assim define. Quando esses problemas podem ser sanados, que a gente chama de corrigidos, o código manda corrigir. Quando não pode ser corrigido, que causa um prejuízo, o código manda indenizar. E não dá, né, vereador Caminha, falar de Código de Defesa do Consumidor em Blumenau sem falar de PROCON. PROCON é anterior ao Código de Defesa do Consumidor. O PROCON, antes de se falar em Código de Defesa do Consumidor, já existia em Blumenau com o DECOM, que é da década de 80 do Ministério Público. Depois, em 1990, o prefeito Vitor Sassi criou a CODECOM, Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, e em 93 o prefeito Renato Viana criou o PROCON. Tem 3 segmentos que, nessa trajetória de defesa do consumidor em Blumenau, merecem o nosso aplauso. Ministério Público, que sempre colocou à disposição do consumidor a sua instituição, antes da defesa do consumidor fazer parte institucional da nossa carreira. O Judiciário, e aqui quero fazer referência ao saudoso desembargador Luiz Carlos Cercado Padilha, que colocava à disposição do consumidor um espaço nobre em todo o fórum, vereador Zimmermann. Colocava à disposição, mesmo tolhendo essa possibilidade de alguns juízes. E o Executivo, através do ex-prefeito Vitor Sassi. Isso aqui é sensacional. Prefeito Vitor Sassi, capitalista, como diz o meu irmão tijucano, juramentado. Na época em que era pecado falar em defesa do consumidor, ele criou a CODECOM, Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Primeira do interior do estado de Santa Catarina. Então, o blumenauense tem motivos para comemorar essas datas e tem motivos para agradecer essas personalidades e esses segmentos a que fiz referência, especialmente o saudoso desembargador Luiz Carlos Cercado Padilha e o ex-prefeito Vitor Sassi. Obrigado, senhor presidente.